Olá! Nesta aula aprenderemos sobre tipos de dados e operadores. Em Java, os nomes das variáveis podem ter qualquer valor, porém, eles precisam ser compostos por caracteres de A a Z, números ou caractere underline. Não é possível começar o nome de uma variável utilizando números, mas é possível começar com o caractere underline ou com uma letra. As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, porém, Java é sensível à caixa. Se costuma dizer que ele é case sensitivo. O que é que isso quer dizer? Que se nós escrevermos o nome da variável em letras minúsculas, teremos que acessá-la sempre com letras minúsculas, ou o interpretador Java não será capaz de identificá-la. Não podemos usar nenhuma das palavras reservadas como nomes de variáveis. Que palavras reservadas são essas? Abstract, boolean, break, byte, case, cat e todas essas que aparecem no slide. Java possui diversos tipos de dados primitivos. Esses tipos de dados são semelhantes àqueles que existem na linguagem C e na linguagem C++. Os tipos de dados primitivos são byte, que corresponde a um número inteiro, entre 0 e 255, char, que corresponde também a um número inteiro, só que de menos 128 a mais 127. Porém, o tipo de dado char também pode ser utilizado para armazenar um único caractere. Short, um número inteiro, no intervalo de menos 32.768 a mais 32.767. Int, que também é no intervalo de menos 32.768 a mais 32.767. Long, um inteiro com um intervalo maior, entre menos 2 bilhões 147 milhões 488 mil 648 até 2 bilhões 147 milhões 483 mil 767. Float é um número em ponto flutuante que vai no intervalo de mais ou menos 2,9387 elevado vezes 10 elevado a menos 39 até o valor mais ou menos 1,7014 vezes 10 elevado a menos 38. Double é um número de ponto flutuante, onde é possível armazenar duas vezes mais dígitos significativos que um número do tipo float. Também ocupa duas vezes a capacidade de memória de um float. Em Java, nós criamos constantes utilizando a palavra-chave final. Também é possível definir um valor como constante sucedendo esse número de uma das letras, L para long, F para float. Da mesma forma como faríamos em C, exceto pelo uso da palavra final, que define que a variável será uma constante e não pode ser alterada depois. Aqui nós temos um exemplo, final float pi, uma variável pi sendo criada com o número 3.141592, e que nesse caso ela é final, ela não pode ser alterada. As variáveis elas podem ser declaradas diversas em uma mesma linha se forem do mesmo tipo. Por exemplo, aqui temos as variáveis x, y e z do tipo int. Poderíamos também declarar uma em cada linha, terminando com ponto e vírgula cada uma dessas linhas, como fizemos com char C. Se nós tivermos variáveis de tipos diferentes, nesse caso é obrigatório que cada uma delas seja declarada separadamente. Para inicializar uma variável, basta atribuir um valor a ela. No caso do Java, diferente da linguagem C, o valor que a variável conterá depois de ser criado é um valor que seja razoável para ela. Por exemplo, se for uma variável int, conterá um número 0. Em C, a gente não pode garantir o valor que ela irá conter se ela não for inicializada. Para inicializar uma variável, em Java, basta atribuir o valor dela ou na criação, como nós tivemos aqui, int x igual a 0, ou depois dela ser criada, como vemos no exemplo, int x, y, z, e logo depois atribuímos à variável x o valor 0. Os operadores. Java possui operadores aritméticos e lógicos. Os operadores aritméticos são soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, mas que só vale para números inteiros, e binário, ou binário,
XOR binário, NOT binário e atribuição. Os operadores relacionais são maior que, maior ou igual que, menor ou igual que, igual, nesse caso, é diferente do operador de atribuição. O operador de atribuição ele é representado apenas por um sinal de igual, enquanto que o operador de igualdade, de comparação, são dois sinais de igual. Diferente, que é composto pela exclamação seguido do sinal de igual. Um duplo E comercial, que representa o E lógico, e duas barras, que representa o OU lógico. Existem alguns operadores especiais. Quais são eles? Variável, nome da variável, seguido do símbolo mais. Isso representa um incremento da variável. Toda vez que o Java encontrar uma variável que seja sucedida de um sinal de mais, ele vai incrementar o valor da variável e colocar o resultado do incremento na variável. Variável menos, que faz o decremento da variável. Variável mais igual, que adiciona à variável o valor que for apresentado à direita do sinal. Variável menos igual, que subtrai da variável o valor que for apresentado depois do sinal. Variável vezes igual, que multiplica o valor apresentado ao valor da variável e atribui à variável o resultado. Variável dividido igual, que divide o valor da variável pelo valor apresentado e em seguida coloca o resultado nela. E variável percentagem igual, se diz módulo igual, o resto igual, que divide o valor da variável pelo valor, pega o resto da divisão e coloca na variável. Também temos os operadores deslocamento à esquerda, que são dois sinais de menor à esquerda seguido de um sinal de igual, que desloca a variável de tantas posições quanto sejam apresentadas depois do sinal, por exemplo, 2 bits para a esquerda, se for o nome da variável, deslocamento seguido de 2. 4 bits para a esquerda, se for o nome da variável, deslocamento seguido de 4. Variável de deslocamento à direita, que faz a mesma coisa, só que desloca os bits para a direita. Variável E igual, que realiza a operação de E binário entre dois números. No caso, a variável, o número que está dentro da variável e o valor que é colocado depois do sinal de E igual. É feito o E binário e o resultado é colocado na variável. Variável ou binário igual, que faz a mesma operação, só que realizando a operação ou, onde o valor à direita é feito um ou binário com o valor à direita do sinal e colocado o valor dentro da variável. E variável... Veja aqui algumas imagens correspondentes. E variável é sinal de XOR binário igual, que pega o valor que está à direita do sinal e coloca na variável. Aqui nós temos um exemplo de utilização dos operadores menor e atribuição, x igual a 0, x menor ou igual que 100, resto da divisão, x dividido por 2 obtém um resto, negação, onde é feita a comparação se não for igual a 0. Vamos ler o código na sequência. É criada uma classe ímpares, letra maiúscula, como eu expliquei na aula anterior. Em seguida, é criada a função main, public static void main, que recebe um único argumento, args, do tipo string, que é um vetor de argumentos, que vem da linha de comando. Int x é criada a variável x, em seguida atribuído o valor 0 à variável x. System.out.println, números ímpares entre 0 e 100. É escrito na tela, números ímpares entre 0 e 100. Seguido, while x menor ou igual que 100, enquanto for menor ou igual que 100, faça if o resto de x dividido por 2 for diferente de 0, escreve na tela, com System.out.println, o valor de x mais um caractere de tabulação. Vai fazendo isso. Quando termina esse bloco de código do if, incrementa o valor de x, ele começa com 0, depois passa para 1, 2, 3, e o while repete esse código, esse bloco de código, até que x se torne 101, ou seja, maior do que x, do que 100, maior do que 100.
E o retorno 0 para finalizar a função main. Conversão de tipos. Em Java é muito comum que se realize um cast, que é a conversão de um tipo de dado para outro. Isso é principalmente comum quando se está trabalhando com herança, que nós vamos aprender bem mais adiante. Nós forçamos a conversão utilizando o operador de cast. Como é que funciona o operador de cast? Parênteses, tipos de destino, fecha parênteses, e a expressão que queremos converter. Neste exemplo aqui, nós estamos criando uma variável x do tipo inteiro e depois atribuído a ela o valor 16. Exibimos na tela raiz quadrada 16, dois pontos, mais, chamamos a classe math e o método da classe math sqrt, que calcula a raiz quadrada. Abrimos parêntese e convertemos o valor de x para double. sqrt espera double. Ele era int. Convertemos para double e vai ser exibida o valor da raiz quadrada. Para que nós tenhamos acesso à classe math, nós importamos ela. De que forma? Import java-lang . A classe math está dentro do pacote lang. Quando nós fazemos ponto asterisco, dizemos importe tudo que está dentro do pacote. Nesse caso, todas as classes que estão dentro desse pacote foram importadas, inclusive a math. Expressões condicionais. Java suporta um operador ternário. Quer dizer isso que ele recebe três operandos. Para quê? Para a realização de operações condicionais. Como é que ele funciona? Uma expressão seguido da interrogação, uma expressão que será avaliada somente se a expressão número 1 for avaliada como verdadeira, dois pontos, uma expressão que será avaliada somente se a expressão 1 for avaliada como falso. Esse tipo de operador é utilizado para que não seja necessário utilizar um if para operações muito simples, e também se ganha tempo de código com isso. Aqui nós temos um exemplo. Criamos uma classe pares, novamente letra maiúscula, public static void main, criamos uma variável x, iniciamos ela com valor 1, escrevendo números pares entre 1 e 100. Enquanto x for menor ou igual que 100, se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, então escrevemos na tela system.out.println, o valor de x, e agora nesse caso utilizaremos o operador ternário. Para quê? Depois de exibir 10 colunas, nós pularemos uma linha. Como é que nós fazemos isso? Dividimos o valor de x por 10. Se o resto for 0, quer dizer que nós chegamos a um múltiplo de 10, então pulamos uma linha. Se não, ainda estamos com os números entre... porque são 10 colunas, né? Ainda estamos exibindo cada um dos números entre as faixas de 10 e 10, e então utilizamos uma tabulação para espaçar. E aí nós vamos obter 10 colunas. Na verdade, 5 só, né? Porque são os números pares somente. Então, 5 colunas. Incrementamos o valor de x e retornamos. Precedência dos operadores. Java suporta a seguinte precedência dos operadores da esquerda para a direita e de cima para baixo. Primeiro são avaliados os parênteses, a precedência maior parênteses, os colchetes, o ponto, deslocamento, a negação binária, incremento, decremento, o sinal de soma, não é a soma o operador, é o sinal de soma, o sinal negativo, sinal positivo, sinal negativo, os operadores especiais, cast, multiplicação, divisão, resto, soma, subtração, deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, igualdade, negação, e binário, XOR binário ou binário. O e lógico, aqui está faltando o ou lógico, operador ternário, igualdade, os operadores especiais mais igual, menos igual, multiplicação igual, dividido, igual, enfim, todos os operadores especiais que fazem a operação e em seguida atribuem o valor à variável. E é isso. Essas são os principais conhecimentos que nós precisamos ter com relação a tipos de dados e operadores em Java. Tem uma tarefa para vocês realizarem e na próxima aula
nós continuaremos.